Olá, queridos! Bem-vindo a mais um Eu, Você e a Bíblia. E nesse episódio vamos ainda dar continuidade àquilo que estamos falando sobre oração. Sabe, no episódio passado nós falamos sobre os 5 tipos de oração, pelo menos esses, né? Falamos sobre a oração de louvor ou adoração, falamos sobre a oração de confissão, falamos sobre a oração intercessória, falamos sobre a oração de petição e também falamos sobre a oração de ação de graças. E eu espero que desde então você tenha aí conseguido já colocar em prática isso na sua oração. E talvez você me pergunte, Karine, como eu posso colocar isso em prática? Então, faça cria aí uma regrinha, né? Para você, pelo menos, habituar o seu espírito, se habituar a ir colocando essas orações ali durante o seu tempo devocional com Deus. Imagina, chega diante de Deus e faça uso da oração de reconhecimento, a oração de louvor. Chega diante de Deus falando, Deus, tu és grande, fala de quem Ele é, fala da sua grandeza, exalte-o, louve-o por isso. Logo após, você entra orando, agradecendo a Deus, sabe? Então a palavra de Deus diz, entrai por suas portas com ações de graças, com cânticos e louvor. Então, nós entramos dizendo, Deus, obrigada pela vida, obrigada pela bênção, obrigada pela tua proteção, obrigada pelo teu poder. E aí, você já coloca, depois dessa oração de gratidão, fala, Deus, a despeito ainda de tantas bênçãos, eu continuo ainda dependente de ti. Deus, eu coloco diante de ti as minhas causas, as minhas fragilidades. E aí você faz a oração de confissão. Deus, perdoa os meus pecados. Lembrando que pecado tem data, tem hora, tem tudo. Nós confessamos mesmo abertamente. Coloca também diante de Deus as fragilidades. Deus, eu não tenho conseguido romper. Senhor, eu preciso vencer nisso. E aí você coloca já as suas petições. Deus, eu coloco diante de ti as minhas petições. Senhor, eu te peço tal. E aí, Deus, também eu quero orar por fulano, ora pela salvação do pai, da família, né? Ora pela vida dos seus pastores, dos seus líderes, ora pelas causas, pelos reis. A palavra de Deus fala para nós orarmos pelas autoridades constituídas, pelos reis, pelos governos, sabe? Coloca diante de Deus os seus líderes, as nações, o evangelho no mundo, as igrejas, os missionários, tantas causas, sabe? Salvação de vidas. Ore por isso e aí você vai estar usando todo esse tempo para colocar diante de Deus. Quando você menos perceber, já passou ali 20, 30 minutos, 1 hora. E depois você vai aumentando o seu tempo. Porque, irmãos, tem dias que a oração nos leva assim, a gente fica ali 2, 3, 4 horas sem nem perceber. Então, sabe, exercita-te nisso. Faça isso, busque a Deus em oração. Eu quero que você grave uma frase que é muito importante da oração, que fala que a oração é a respiração espiritual do crente. Um crente que não ora é um crente falido. Uma pessoa que não ora é uma pessoa falida. A gente até brinca, né? Usa muito um jargão que fala assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Aí eu digo assim, nenhuma oração, muito problema. Então, quem não ora tem muito problema e dá muito problema. Então, que nós não sejamos esses, tá bem? Então, Jesus ali também, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, nos ensina a oração padrão, né? Que é a oração do Pai Nosso. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas e como nós perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que oração linda. Então exercita-te também nos princípios desta oração. Sabe, querido, o indispensável é você ter uma rotina diária de oração. Você não precisa, assim, querer impressionar a Deus. Pastora, Karine, a partir de hoje eu vou orar 1 hora por dia. Amém, que ore. Mas começa com 5 minutos, começa com 10 minutinhos. Todos os dias ali chega diante de Deus e fala, Deus, eu estou aqui. E você vai ver que a cada dia o teu espírito vai pedindo mais. E você vai usufruir. O mais importante não é ter isso como uma regra para impressionar a Deus ou aos outros, para dizer eu oro muito. Não, mas você vai usufruir do tempo maravilhoso que é a oração. Amém? Então, ore constantemente. Olha, no próximo episódio, nós vamos ter um assunto aí muito especial. Eu quero que tu fiques aqui no Eu, Você e a Bíblia.
Deus abençoe muitíssimamente.